No princípio, quando os astros ainda não conheciam seus nomes e o tempo respirava em silêncio, surgiu ele, a joia mais resplandecente da criação. Chamava-se Lúcifer, portador da luz. Seu esplendor era tão vasto quanto o firmamento, e sua presença ecoava como música nos corredores celestiais. Sua voz comandava coros de anjos, e suas asas refletiam as cores de 1000 auroras. O Criador o revestiu com pedras preciosas, moldando nele a perfeição. Era guardião do trono divino, habitava no monte sagrado de Deus, onde a glória era como brisa que não cessa. Lúcifer era mais do que belo. Ele era poesia viva, moldado pela própria mão eterna. Seus olhos contemplavam os mistérios do Altíssimo, e cada passo seu era como um rastro de luz em meio ao éter. Ele não apenas via Deus, ele o compreendia, até onde a criação podia entender o incriado. Mas no âmago da luz, nasceu uma sombra. Uma semente silenciosa, que brotou entre os pensamentos de Lúcifer. E se eu fosse como ele? E se minha luz brilhasse acima de todas? O espelho da beleza virou prisão de vaidade. Aquilo que antes era adoração, virou comparação. Ele já não cantava para Deus, mas para si mesmo. Nos salões celestes, sussurros ecoaram. O coração de Lúcifer se exaltou. Ele desejou o trono, desejou governar o céu. Não por justiça, mas por glória. A harmonia celeste tremeu, pois quando a mais pura luz se contamina, sua queda é como trovão que parte os céus. E houve guerra no invisível. Miguel, o arcanjo fiel, ergueu-se com os exércitos do Altíssimo. E aquele que fora amado, tornou-se ameaça. A luz que encantava, agora feriria. E o céu, que antes cantava em uníssono, agora gritava em guerra. A luz colidiu com a luz. As espadas celestiais reluziam como relâmpagos eternos. Miguel, com semblante firme e olhos de fogo justo, avançava contra Lúcifer e os que com ele se rebelaram. O firmamento inteiro estremecia. Não havia sangue, mas havia dor, pois irmãos guerreavam contra irmãos. Lúcifer bradava promessas de liberdade, mas trazia correntes invisíveis de engano. Ele havia se separado da fonte, e sua luz, antes pura, tornava-se sombra. A estrela da manhã agora caía em espiral, expulsa da eternidade. A terra assistia em silêncio. 1/3 dos anjos desceu com ele, não por força, mas por escolha. E então, caiu. Como relâmpago que rasga os céus, Lúcifer foi lançado para longe da glória. Seu grito de dor cortou os véus da criação, e sua queda foi como um lamento que não cessa. Ele, que caminhava entre pedras de fogo, agora habitava as trevas mais densas. A terra tornou-se seu domínio, mas não como rei, e sim como exilado. A estrela da manhã se tornou o príncipe das trevas. A beleza foi corroída pela dor da separação. Ele não perdeu o poder, mas perdeu o propósito. Sua luz, agora corrompida, buscava seduzir, confundir, arrastar outros ao mesmo abismo. O céu chorava, mas era justo. Deus, mesmo sendo amor, é também justiça. E o amor jamais forçará permanência. Mas mesmo entre as ruínas, o Eterno escreveu esperança. Pois o plano divino não termina na queda, mas ressurge na redenção. O que foi perdido no céu, seria resgatado na terra. E enquanto Lúcifer vagava entre sombras, um cordeiro foi prometido. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que traria luz às trevas novamente. O céu não esqueceu a dor, mas também não abandonou a promessa. Pois o amor divino é mais profundo que qualquer abismo, mais alto que qualquer orgulho, mais eterno que qualquer rebelião. E assim, entre as páginas da eternidade, a história da estrela caída permanece como lembrança, que nem mesmo o mais belo dos anjos pode ocupar o trono do Criador. E que toda luz sem Deus, se torna treva. Passaram-se eras. E quando o Criador moldou o homem com o pó da terra e o sopro do Espírito, a inveja de Lúcifer reacendeu. Ele, que fora lançado ao abismo, agora via uma nova criação ser feita à imagem daquele que o expulsou. A terra, ante seu exílio silencioso, agora se tornava lar de criaturas amadas. E assim, a serpente surgiu. Não como réptil qualquer, mas como símbolo de sutileza e veneno. No jardim onde tudo era puro, ele sussurrou a mesma mentira que um dia dissera a si mesmo: sereis como Deus. Eva ouviu. Adão caiu. E o Éden se fechou. A humanidade herdou o fardo da separação. Mas ainda assim,
Deus caminhava entre os homens. A promessa do Redentor permanecia. O céu não desistira da terra. Com o tempo, Lúcifer assumiu outro nome, Satanás, o acusador. Ele se alimentava do medo, da culpa, da separação. Caminhava entre reinos, corrompia reis, instigava guerras, destruía profetas. Mas ainda assim, o céu o restringia. Nada era feito sem permissão. Ele não era igual a Deus. Apenas uma sombra do que fora. Mas uma sombra ainda pode cobrir o mundo, se a luz se apaga. Seu reinado era de mentira. Prometia liberdade, mas oferecia prisão. Seduzia com brilho, mas por trás, havia vazio. Ainda assim, o plano divino caminhava. Pois do tronco de Jessé nasceria aquele que pisaria a serpente. E toda a criação aguardava o momento em que o céu tocaria a terra. E então, chegou o tempo. O Verbo se fez carne. Deus se fez homem. E enquanto Lúcifer se banhava em sua ilusão de domínio, o rei entrou no mundo, não em glória, mas em humildade. Não com espadas, mas com lágrimas. Jesus de Nazaré. O Cordeiro prometido. Ele veio, não para destruir, mas para redimir. E com cada milagre, cada perdão, cada lágrima derramada por amor, o reino das trevas tremia. No deserto, eles se encontraram. Tentador e Redentor. E pela primeira vez, a humanidade resistiu. Não com força, mas com fé. E ali, Lúcifer percebeu, o fim havia começado. O plano do inimigo parecia triunfar quando o Messias foi pendurado em uma cruz. Os céus escureceram, a terra tremeu. O filho clamou. Morreu. E o inferno festejou, por um breve instante. Pois na morte, ele venceu a morte. O Cordeiro se levantou no terceiro dia, e com ele, toda esperança foi ressuscitada. As chaves do abismo foram arrancadas das mãos do acusador. A cruz, que era instrumento de dor, tornou-se trono de glória. Lúcifer, agora derrotado, não perdeu seu ódio. Mas perdeu o direito de vencer. O tempo dele está contado. Sua queda já não é lembrança, mas profecia em andamento. E haverá um dia em que o céu se abrirá outra vez. O Filho virá em glória, com milhares de anjos. A última batalha será travada, não por espadas, mas por juízo eterno. Lúcifer e os seus serão lançados no lago de fogo. Não haverá mais dor, nem engano. A criação será restaurada. Novos céus, nova terra. Onde o trono de Deus estará entre os homens. Onde não haverá mais noite, pois a luz eterna reinará. E os que foram marcados pela fé brilharão como estrelas. E a história do anjo caído será apenas isso, uma lembrança do que acontece quando a criação se rebela contra o Criador, e um testemunho eterno de que a luz do amor é invencível.